Como o PROCON pode ajudar em casos de descumprimento de contratos de pacotes de viagem? Se o consumidor se sentir lesado, ele poderá procurar o PROCON para tentar resolver o seu problema. Neste caso, o PROCON poderá mediar o conflito para tentar chegar na resolução amigável do conflito. Não sendo possível o acordo entre as partes, o PROCON encaminhará o processo para o juizado especial ou para a justiça comum, dependendo do caso. Quais são os direitos do consumidor no caso de atraso em voos ou viagens rodoviárias? No caso de atraso de transporte rodoviário superior a 1 hora, a empresa deverá fornecer um veículo para o mesmo itinerário. Neste caso, o consumidor poderá ainda optar por realizar a viagem em outra companhia, em outra empresa. Se o atraso for superior a 3 horas, a empresa deverá fornecer uma alimentação adequada e uma hospedagem, dependendo do tempo de atraso. É importante a gente ressaltar que, independente se todas essas questões forem cumpridas ou não, o consumidor ainda poderá ajuizar uma ação pleiteando a indenização de danos que entender cabível. O que é overbooking e quais os direitos do consumidor no caso dessa ocorrência? O overbooking acontece quando a empresa vende mais bilhetes do que assentos em uma mesma aeronave. Neste caso, o consumidor lesado deverá procurar a empresa para que essa o indenize. A indenização corresponde ao valor de no mínimo R$ 1.140 para voos domésticos e de R$ 2.280 para voos internacionais e deverá ser paga em dinheiro ou em transferência bancária. E no caso de ter malas extraviadas ou danificadas, o que fazer? Assim que se constatar o extravio ou dano à bagagem, o consumidor deverá imediatamente, ainda no salão de desembarque, procurar a empresa e informar. Além disso, deverá preencher o RB. O que é o RB? RB é o registro de irregularidade de bagagem que a empresa fornece ao consumidor no ato da reclamação. Posteriormente ao preenchimento do RB, a empresa terá o prazo de 7 dias para localizar a bagagem e devolver ao consumidor em se tratando de voos domésticos. No caso de voos internacionais, a empresa deverá proceder com a recuperação da bagagem e encaminhar ao consumidor no prazo de 21 dias. No caso de danos, a empresa também tem o prazo de 7 dias para reparar o dano ou restituir o valor ou ainda substituir a bagagem. O que deve ser observado na hora de fechar um pacote de viagem em uma agência? É importantíssimo ao consumidor verificar se a empresa pela qual pretende fechar o contrato está regularmente inscrita no Cadastro Oficial de Prestadores de Serviços de Turismo do Brasil. Esse cadastro comprova se a empresa está regularmente inscrita no Ministério do Turismo. É importante frisar que esse cadastro comprova que a empresa está a par de suas obrigações e está sendo fiscalizada pelo Ministério do Turismo. As agências de viagem são corresponsáveis por problemas causados por prestadores de serviço associados ao pacote vendido? Sim, as agências de turismo são responsáveis solidárias por quaisquer danos que ocorrerem durante a viagem. Inclusive, o consumidor poderá procurar a própria agência para resolver os conflitos referentes à viagem. Como o consumidor deve agir caso aconteça o descumprimento de algum item do contrato durante a viagem? O consumidor, preferencialmente, deverá entrar em contato imediato com a agência de turismo e proceder com a reclamação. Se não houver uma solução para o caso, o consumidor pode requerer indenização? Caso não haja uma solução, poderá posteriormente ajuizar uma ação e pleitear a indenização que entender cabível. É necessário levar, durante a viagem, cópia do contrato referente à venda do pacote turístico? Não é obrigatório, mas por cautela, recomenda-se levar pelo menos uma cópia digitalizada do contrato, a fim de se verificar se todas as obrigações ali inseridas estão sendo cumpridas ou não. As regras relacionadas ao despacho de bagagens foram mudadas recentemente no Brasil. Quais são as novas normas? Anteriormente, a ANAC não autorizava a cobrança da taxa de despacho de bagagem. Recentemente, através de uma resolução, a ANAC passou a autorizar a referida cobrança. Cada empresa pode impor o valor que bem entender,
cabendo ao consumidor fazer a melhor escolha. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.